versos e canções. Somos 2 ou 3 ou mais. Meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Boa noite, shalom, shalom, que Deus abençoe cada um de vocês que está chegando agora. Maria, Diel, Missão, Jaci, Elivelton, Cícero. Boa noite, gente. Boa noite do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Comenta aí de que canto do Brasil ou do mundo você é. Eu já vi uns rostinhos conhecidos por aqui. Graça e paz, Missão. Que a paz do Senhor acompanhe. Boa noite. Comentem, gente, de onde vocês são, deixa eu saber. Farroupilha, Rio Grande. Farroupilha. Eu acho que eu já fui pra Farroupilha. É Farroupilha? É Farroupilha que tem rodeio, né? Não, rodeio de Farroupilha. Ai, gente. É que uma época, quando eu morava com os meus pais, a gente ia bastante rodeio. Não. Farroupilha. Não é estranho o nome dessa cidade. Fica perto de qual cidade? ABC Paulista. Farroupilha não me é estranho. Oi, Luciano. Boa noite, tudo bem? Deus abençoe. Gelson, bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. De Caxias. Caxias. Ó, eu tinha um tio que morava em Bento. Aí toda vez que a gente ia pra lá, a gente ia bater uma perna. Então a gente ia visitar cidades da redondeza, assim, sabe? Que tinham alguma coisa turística. E aí teve uma cidade que eu fui, que eu não vou lembrar agora. É do lado, né? Não, sabia que eu não tava louca. Eu já tinha ouvido falar dessa cidade. É pertinho, então, do lado. Aí meu tio morava lá e aí a gente ia visitar as cidades, assim. A gente ia visitar, sei lá, se tinha igrejas, se tinha museus, se tinha... Tem um negócio de pular de pêndulo em Bento agora, que tô louca pra ir. Eu já falei que a próxima vez que for pra Bento eu quero ir. Não é muito longe da onde meu tio tinha casa. Eu gosto dessas coisas, gente. Bento Gonçalves. Deixa eu ficar nesse lugar. Vocês escutam o louvor de fundo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tô embaixo da TV. Uma coisa vou pedir. Vocês viram o título da live hoje? Ó, eu postei mais cedo. Não tem que se dar desculpa de que não viram, tá? Nos stories. Só se vocês não estão me seguindo ainda e não viram. Se vocês não estão me seguindo, tô de olho. Ó, quem me segue ganha... Tem algumas vantagens, assim. Tem algumas condições especiais para algumas coisas. Ganha um bônus. Logo a gente vai fazer sorteio de livro para quem tá me seguindo. Então, se você não me segue, ou se você já me seguia, para me ajudar a chegar mais almas e poder ser uma das pessoas presenteadas. Eu vi, Luciano, que você chegou não faz muito. Ah, é que você tava trabalhando, né? Você falou ontem também, né? Que você tava trabalhando e aí você chega e aí você pega o celular. Isso aí. Ó, o cheiro tá bom. A gente tá testando um bolo diferente que meu marido tá fazendo. Gelson, o título da live é Cristão de Aparência. Somos seus meninos. Beyoncé, bem-vindo, shalom, que Deus abençoe. Passou uns dias sumidos, né, Beyoncé? Você tava ali no páreo para ganhar o livro do seguidor, mas eu acho que agora você deu uma derrapada.
Como assim, Stephanie, ganhar o livro? Quando a gente bater 1.500 seguidores, eu vou presentear o seguidor mais ativo aqui no perfil com o livro. Amém, glória a Deus. E vou também presentear uma outra pessoa que a gente vai fazer um sorteio com o livro, tá? O livro é o livro que tá no link da bio, Mente Escravizada, como que a gente rompe as nossas crenças mentais para viver o chamado de Deus. Amém? Deixa queimar, deixa queimar. Vocês não me contaram ainda se vocês estão ouvindo louvor de fundo ou não. Que aí eu mexo no áudio. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Hoje vamos cuidar para que nenhum enviado entre na nossa live, né? Quem que tava aqui comigo na live de ontem? Quem que tava aqui na live? Eu fui falar do bolo, Bianstop me mandou uma fatia. Obrigada, Bianstop. Bom, que Deus abençoe. É uma receita diferente, gente. A gente gosta de testar coisa nova, de testar coisa diferente. Vocês também? Vocês estavam com a gente? A gente fez live segunda. Foi nessa segunda ou foi não? Na outra, né? Que a gente fez a live do macarrão. Foi segunda agora? Domingo agora. Domingo agora, gente. Na nossa live do casal, a gente chegou um pouquinho mais tarde. E aí, a gente abriu a live um pouquinho mais tarde. E a gente tava jantando com vocês. A gente tava comendo macarrão. Aí agora, hoje é uma receita diferente de bolo. A gente adora fazer coisas diferentes. Oi, Ivan, boa noite. Tudo bem, e você? Que Deus abençoe. Amém, gente. Shalom, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês que está chegando agora. E eu quero ouvir de vocês primeiro, antes de nós conversar um pouquinho. Antes não, né? Durante a nossa conversa. Quero ouvir de vocês o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala cristão de aparência. Alguém de vocês já ouviu esse termo? Conhece alguém que é cristão de aparência? É você o cristão de aparência? Tem alguém aqui? Comenta aqui, deixa eu saber. Porque essa semana a gente já conversou sobre... de novo. Sobre oportunidades inesperadas. Sobre... ontem a gente estava falando sobre desenvolvimento empresarial. Eu estava explicando um pouquinho das mentorias, das consultorias. E aí um enviado entrou e começou a cantar e alegrar a gente. E eu não consegui mais, o TikTok travou, deu uma rolê, gente. Vocês têm que acompanhar as lives para pegar as histórias. Quem tava aqui na live de ontem? Acho que o Ivan. Era o Ivan que tava ou era o Igor? O Renato tava. O Fernando tava. O Jefferson tava. O Ivan tava. Eu chorei rindo, gente. Eu chorei rindo. Sabia que o Ivan tava. Chorei rindo. O cara entrou, começou a cantar e eu tentava tirar e não dava e não ficava. Como assim? Luciano, cristão de aparência é igual chuchu. Como assim? Como assim? Se é que não tem gosto, eu compartilho da mesma opinião. Que o treco ruim pra comer, né, gente? Não tem gosto de nada. Chuchu. Que vitamina que tem esse negócio? Se mistura com qualquer coisa. Gostei. Não tinha pensado nessa. Gostei. Minha mãe não sou muito adepta a chuchu, não. Não gosto, não. Não gosto de chuchu. Como? Mas, assim... Vocês sabiam que eu aprendi a comer chuchu quando eu morei lá na montanha? Quando eu morei lá no refúgio? Lembra? Quem tá aqui já sabe que eu morei uma época num refúgio de montanha e o meu quintal era floresta... Floresta que é? Amazônica, não. Floresta... A Mata Atlântica, isso aí. Era Mata Atlântica. Então, o quintal da minha casa era Mata Atlântica. Literalmente o quintal, gente. Dava, tipo, 1 metro da minha casa, a cerquinha, assim, da mata. E aí, eu não gostava de chuchu. Não gostava de chuchu, não gostava de um monte de comida. Eu sou bem enjoada. E nesse momento que o Senhor me levou para passar um tempo lá na montanha, eu tive que aprender a comer algumas coisas. Aí eu aprendi a comer chuchu.
Eu acho... Mielzinho, não sei o que é isso. Aprendi a comer batata doce. Gostava só frita. Aí aprendi a comer cozida, que faz bem pra saúde. O que mais que aprendi a comer? Não vou entrar no mérito, porque senão vocês vão me zoar, porque eu caí na pegadinha ontem. Tinha bastante pinhão, agora que é época de frio aqui no sul. Eu tinha bastante árvore de pinhão, assim, bastante pinheiro no mato perto de casa. Aí eu ia fazer trilha, eu ia caminhar de manhã, aí eu subia no morro, né, lá na montanha que eu contei pra vocês, não tinha pinhão. Mas no quintal lá de casa, lá na floresta, tinha. Aí eu ia caminhar de tarde, às vezes eu tava trabalhando de tarde, né, tava trabalhando durante o dia. Aí sabe quando você não aguenta mais olhar pra tela do computador? Aí eu falei assim, não, vou dar uma volta. Aí eu chamava os cachorrinhos que tinha lá e a gente ia caminhar no meio do mato. Aí a gente ia pras trilhas e eu sempre levava uma sacolinha no bolso. Aí eu voltava com um punhado de pinhão. 2 punhados de pinhão. Toda vez eu encontrava pinhão. Aí eu acabava fazendo pinhão de janta, pinhão... Ixi, comi pinhão cozido, comi pinhão na chapa. A gente comeu na grimpa, sabe? Sapecado. A gente comeu o sapé, né? Que é o pinhão na grimpa do pinheiro. Que é sapecado. A gente comeu... O que mais? Ixi, comeu pinhão no entreveiro. Canjica eu também gosto. Arroz doce é outro negócio que eu não vou muito, não. Você trouxe um assunto legal, Ivan. Jejum. E você falou em jejum, o jejum ele linka diretamente com o cristão de aparência, sabia? Gente, quantas vezes vocês já viram um cristão, tipo, uma pessoa que se diz cristã, né? Um cristão de aparência, que tá lá com aquela cara assim, ó, que não aguenta, sabe? Que tá de jejum, que tá com a cara batida, que tá fraco, sabe? E que fica falando pra todo mundo, tô de jejum. Ai, eu não posso, eu tô de jejum. Ai, eu não posso, eu tô de jejum. Tô de jejum, tô de jejum. Ô, filho de Deus, o jejum é entre você e o Senhor, tá? O jejum é entre você e o Senhor. Se você faz, gente, com um propósito errado, se você não tá alinhado do porquê que você tá fazendo o jejum com o Senhor, você tá fazendo em vão. Você só tá passando fome. Sabia? Oi, Leiri, boa noite, tudo bem? Deus abençoe. Mundo Digital, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Você sabia, gente? E o que tem de gente, viu? De cristão de aparência que faz jejum para mostrar que tá fazendo jejum. Posta versículo bíblico para dizer que lê a Bíblia. Anda na estica com modéstia, né? Mas daí em casa não respeita o marido, não respeita o filho, não respeita pai e mãe, não honra pai e mãe, mente, trai, adultera. Quantas vezes, gente, a gente já viu isso? Ou pior, meu Deus, quantas vezes a gente já fez isso? Pensa comigo aí. Quantas vezes você foi cristão de aparência? Alguma vez você já foi cristão de aparência? Você só foi cristão pra estar na modinha? Usou a roupa X só porque todo mundo tava usando? Você foi meio Maria vai com as outras, assim? Você já fez isso? Gente, não é feio a gente confessar que a gente já fez, tá? A gente tem que confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. Eu já. Nossa, no começo, vixe. No começo já, muito. José, se você já foi cristão de aparência,
Se você já foi, se você conhece alguém que é cristão de aparência. Alguém que se diz cristão, mas não vive os princípios bíblicos. Não vive verdadeiramente o evangelho. Não renuncia à carne, não diz não para algumas coisas, não obedece a Deus, não ora, não jejua, não perdoa, não respeita o próximo, não ajuda o órfão e a viúva. Alguém de vocês conhece? Infelizmente, gente, eu já fui essa cristã. Logo quando eu entrei, assim, que eu ainda não tinha muito conhecimento, eu dizia que eu era cristã. Eu nunca gostei do crente. Tá? Que meu pastor, né, de 4 anos atrás, o pastor que eu me batizei, me ensinou uma certa distinção entre cristão e crente, e aí eu peguei meio que um preconceito com crente, porque crente, quando a gente é crente, e aí se a gente for olhar na etimologia, na origem da palavra, é quem crê em algo, então não é algo ruim, pejorativo, mas muita gente usa de desculpa para cometer coisas erradas. Saúde, meu amor. Utiliza desse termo para fazer coisas erradas. Ixi, quantos que eu já vi com rolo financeiro, com rolo de relacionamento, e utiliza dessa palavra como desculpa. É porque eu sou crente. Não, mas eu sou cristão. Na rua é cristão. Tá ali com uma roupa parecendo de cristão, com a Bíblia embaixo do braço. Mas aí, de verdade, não consegue perdoar o pai por algo que o pai fez lá atrás, quando era pequeno, na infância. Tá carregando mágoa desde quando é adolescente. Aí briga com a mulher. Se bobear, adultera. Vive o negócio todo errado. E se diz cristão. Até quando, gente? Bora criar vergonha na cara? E deixar de ser cristão de aparência? E viver de verdade o evangelho? Renunciar à carne? Dizer não para as coisas do mundo? Boa noite, Anderson. Bem-vindo. Que Deus abençoe. Graças a Deus, tudo bem por aqui, por aí. Já comenta aqui como você tá. E se você conhece, já ouviu falar do termo cristão de aparência. Me deixa saber. Que eu achei que era coisa da minha cabeça. E aí eu fui acabar conversando com algumas pessoas, que a gente tem que andar em comunhão com os irmãos, né? Aí eu comecei a conversar com um, conversar com outro, eu fiquei... Isso daí é cristão? Você é cristão? Tá. Por que você é cristão? Vocês já pararam pra se fazer essa pergunta? Por que eu escolhi seguir a Cristo? Por que eu escolhi seguir a Cristo? Por que eu escolhi seguir a Cristo? Anderson, na dinâmica de sábado, que é na verdade não é sábado, é na live bônus, a gente costuma fazer um pouquinho diferente. Você já participou de uma live bônus? Que a gente fala sobre os temas que vocês trazem pra mim. A gente já falou sobre jejum, já falou sobre livre-arbítrio, já falou sobre oração. Nos dias normais, segunda, quarta e sexta, eu costumo não abrir, tá? A não ser que o Espírito Santo mande. E aí, quando ele manda, vixe. Vocês lembram que uma vez, eu acho que eu abri uma vez só, que ele foi específico. Que o mensageiro, quem lembra do mensageiro, gente? Que o mensageiro entrou
Eu já tive algumas experiências onde eu liberei, e aí não foram experiências legais. E aí eu comecei a orar e eu comecei a pedir pro Senhor, traga pessoas que, né? E aí o Senhor me disse que não era, que era pra só eu conversar com vocês aqui. Então, Wanda Digitadinha, a gente papeia junto, por enquanto. E daí na live de sábado, que é uma live que vocês trazem, a gente faz dinâmica diferente, aí vocês podem participar. De sábado, de quinta, de sexta, de domingo, a live bônus, tá? Aí pra você saber que dia, que hora que vai ser a live bônus, tem que ficar ligadinho no perfil. Que ela não é nesses horários fixos da semana. E foi só uma vez que o Senhor falou assim, abre. Aí eu tava assim meio relutante pra abrir, sabe? E aí olhei pro meu esposo assim, ele tava orando também. Aí ele falou, faz o que você sentir. Aí naquilo que ele falou, eu fechei o olho assim no meio da live. Quem tava aqui lembra. Eu fechei o olho no meio da live assim, ó. E aí eu abri e falei, mensageiro, tá aí ainda? Ele falou, tô, porque eu preciso entregar. Falei, eita. Aí eu abri e ele entregou. E foi tremendo, assim. Mas porque o Espírito Santo me mandou abrir. E aí desde então, por enquanto eu só abro se o Senhor me disser abre. Pegando o gancho de participação, gente, que eu gostei, tá? E eu fico muito feliz de você trazer, de querer participar, porque isso quer dizer que o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido. Tipo, eu não sou a única pessoa que tá pensando isso, que tá falando isso, que acredita nisso. Então, eu tô muito feliz que vocês que estão aqui comigo, que estão nas lives comigo, vocês comungam dos mesmos pensamentos que eu, sabe? Isso é muito importante, que a gente caminhe com pessoas que tenham as mesmas ideologias, as mesmas crenças que a gente fale a mesma língua, né? E, infelizmente, isso que eu trouxe de ser cristão de aparência, hoje em dia, gente, muito. Porque lembra quando Jesus ele estava com fome e aí ele chegou perto de era uma figueira? Me corrijam se eu estiver errada, mas acho que ele chegou perto de uma figueira para comer porque ela estava toda bonita por fora. De longe ele estava caminhando, ele tinha pregado numa cidade e ele estava saindo da cidade assim, ele viu uma árvore linda. Isso aí. Ele viu uma árvore linda, cheia de folha, grandona assim. Aí ele estava com fome, né? Porque ele tinha pregado. E aí ele foi lá comer e não tinha fruto. Não tinha fruto. Tava só as folhas. Aí eu te pergunto, adianta uma árvore que foi feita para dar fruto só ter folha? Adianta ela tá só de aparência bonita? Ela não frutificar? Ela não vai estar cumprindo o chamado dela. Ela não vai estar cumprindo o chamado dela. Pelo que a palavra traz, Ivan, era a época de fruto. Era a época de fruto. E no tempo certo, diz a palavra. Quando eu nasci e fui criada dentro de uma igreja, de uma religião X. Daí eu sempre falo que eu era católica. Só que eu era católica apostólica relaxada. Tipo assim, eu não vivia o evangelho, não aprendia. Óbvio, gente, não vou entrar no mérito e não vamos falar de religião e de placa de igreja agora, que não é esse o foco. Que eu tenho, mas que cada um de nós temos a nossa parcela de culpa, né? Nós temos que ter autorresponsabilidade. Tipo, eu não ia pra catequese pra aprender a Bíblia, eu ia pra jogar bola. Também não me ajudava, né? O Senhor olhava pra baixo e pensava, filha, me ajuda a te ajudar. E aí, passei praticamente uma vida inteira dentro da igreja católica, só que eu não sentia a presença do Espírito Santo, sabe? Não conseguia ver o agir. Tipo, milagre era misericórdia, assim, era algo raro acontecer.
E, poxa, se essa igreja, né, prega o evangelho de Cristo, por que não acontece milagre? Por que não tem os sinais, as maravilhas que testificam a palavra do Senhor? E eu ficava me perguntando, eu achava aquilo estranho. Aí, eu saí de casa, né, da casa dos meus pais, e fui para uma outra cidade fazer faculdade. Aí, de vez que eu me afastei. Aí, eu passei uma época no mundo, eu bebia, eu ia em festa, passei uma época vivendo assim. E aí, eu conheci uma pessoa que me apresentou uma outra igreja, uma quadrangular. Porque eu falei, olha, não tá legal. Tipo, eu ajudava, né, eu participava de teatro, eu ajudava na liturgia, sabe? Tudo que tinha pra fazer eu tava metida, porque minha família sempre foi ativa, né? Em tudo eu tava metida. E aí, quando eu me mudei, eu senti muita falta. E aí eu comecei a beber, a sair, a estar sempre rodeada de pessoas que não estavam alinhadas ao chamado do Senhor, mas que estavam no meio dos fervos, que eram as más companhias, e a gente precisa cuidar muito disso, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes, como diz a palavra, e eu sou testemunha viva de que isso acontece. Eu passei um tempo ali no mundo, né, andando pelo mundo. E eu tentava preencher um vazio com festa, com bebida, que era só o Senhor que iria preencher. E aí, eu conheci essa igreja, essa quadrangular. Comecei a frequentar, mas eu era crente Raimundo, que nem dizia meu pastor. Para na igreja, um para o mundo. Tipo, eu ia pras festas na sexta e eu ia pra igreja no domingo. E eu dizia que tudo era uma questão de equilíbrio, que era tudo normal. Então eu ficava um pé lá e um pé cá. Eu ficava em cima do muro. Já desço, gente, já termino de responder vocês, tá? Tô ainda lá em cima no Anderson. E aí, eu ficava um pé lá e um pé cá. Ficava em cima do muro. Fiquei em cima do muro uns meses, assim. E aí eu lembro que meu pastor falou, filha, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo te pega de jeito, você vai ver. Não dá pra ficar no muro. Ou é sim, ou é não. Graças a Deus eu tive um pastor que foi pastor de verdade, sabe? Que não se preocupava com ele, mas se preocupava com as ovelhas. Se preocupava em cuidar, em ensinar, em direcionar a casa. Porque hoje em dia, não vamos nem entrar no mérito, e eu quero fazer uma live sobre isso também, sobre a falsidade que existe em cima do púlpito, né? De você estar lá pregando, mas você não tá em santidade, não viveu o evangelho. E aí também é um falso cristão, um cristão de aparência, dentro de um cargo, dentro de uma determinada religião. Isso é horrível, gente. Eu acho que é uma das piores coisas que tem. Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então, aí eu fiquei um tempo lá. Na igreja. Foi onde eu senti a maior presença do Espírito Santo. Onde o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E onde eu digo que ele me pescou. Que ele olhou assim, é você que eu quero. Ele me tirou de lá do meio do bar, literalmente. O dia que caiu a minha ficha, que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava dentro de um bar, dentro de um boteco. Com um copo de energético na mão. Rodeada de gente que tava com cigarro eletrônico, com bebida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, que futuro que eu vou ter se eu continuar nesse lugar? Sabe? Tipo, tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha almejado, eu nunca ia alcançar se eu tivesse ficado lá. Com as mesmas pessoas, com os mesmos, com as mesmas crenças. Porque aí, a gente, né? As pessoas ali não tinham muita perspectiva de futuro, de crescimento, de visão de negócio, de ter família. E eu sempre quis ter família, e ter família grande. Meu esposo sabe disso. Ter, tipo, 4 filhos, 5 filhos. Quero ter um casal de gêmeos. E vou ter em nome de Jesus. E vou vir dar esse testemunho pra vocês. Mas assim, lá eu não ia encontrar a pessoa que ia casar comigo, entendeu? Casar que eu digo de sonho, de objetivo, de propósito. Eu tentei procurar, mas eu não encontrei. Porque não era o lugar. Então, onde você está frequentando, onde você está indo, indica muito o que você está buscando. E na época eu buscava só preencher um vazio momentâneo. Até que o Espírito Santo me deu um chacoalhão e falou, sai daí. Aí eu levei esse choque assim, de realidade, eu fui pra casa, orei, chorei, pedi perdão pro Senhor. E a partir daquele dia eu não fui mais. Pra quem sabe um pouquinho do meu testemunho, sabe que antes de eu me fortalecer, eu tentei voltar no bar, tentei voltar no boteco,
para resgatar as outras pessoas, porque afinal de contas as portas do inferno não prevalecerão. Aí eu falei, eu vou pra lá, né? Agora que eu entendi, eu vou lá. Vixe, Satanás pegou pesado, viu? Ele tem umas artimanhas, gente. E o meu pastor falava, se tu acha que tu não aguenta não ter bota, se fortalece primeiro, é primeiro na gente, depois através da gente. E aí foi quando passou-se alguns meses eu caí. Eu acabei bebendo, enfim, e aí depois eu fiquei mal. E depois desse episódio eu não voltei mais pro bar até eu não estar forte o suficiente e eu ter pessoas do meu lado que voltassem a evangelizar comigo. Porque sim, gente, eu já evangelizei no bar. Eu ia lá e eu jogava... Olha só, Deus, como Deus é maravilhoso. Ele te dá estratégia para entrar em determinados lugares e para chegar em determinadas pessoas. O que eu comecei a fazer no último ano de faculdade? Comecei a aprender a jogar sinuca. Eu nunca joguei sinuca na vida. No último ano de faculdade eu aprendi a jogar sinuca. Aí eu ia jogar sinuca, eu botava meu celular com louvor em cima da mesa. E aí, como quem tava comigo era cristão também, a gente ia lá para evangelizar, a gente ficava cantando louvor e jogando. Aí sempre vinha alguém que me conhecia passar, conversar comigo. Você por aqui, como é que tá? E não sei o quê. E a gente falava. E aí eu falava. E nessa, algumas pessoas começaram a ir na igreja, algumas pessoas se afastaram do bar, algumas pessoas aceitaram Cristo. Então, foi um trabalhinho de formiga, assim. Foi devagarinho que o Senhor foi fazendo, mas Ele teve que fazer primeiro em mim e depois através de mim. Porque Ele teve que me fortalecer primeiro, porque eu ir lá despreparada, o inimigo sabia qual era a minha fraqueza. E aí ele ataca. Até que eu entendi que é na nossa fraqueza que a força do Senhor se aperfeiçoa. Então, quando a gente não consegue, quando a gente quer fazer na força do nosso braço, a gente não aguenta, a gente não consegue. E quando a gente entrega para o Senhor, aí Ele trabalha para a gente. É Ele quem vence as nossas batalhas. O que Elisê mandou? Eu creio, Elisê, que nós somos seres espirituais sendo uma experiência terrena. Que nosso corpo aqui, a gente humano, a gente é corpo, mente e espírito. Então, mente, alma, né? E espírito. Nós somos uma tríade. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência. E o nosso espírito, ele tem a conexão com o Pai. Então, é a parte espiritual. E aí o corpo, ele nada mais é do que para que a gente possa aproveitar e desfrutar dessa terra, e assim como o Senhor falou, que fez a terra aos homens, que a gente possa submeter ela, multiplicar, governar, lembra? Tá lá em Gênesis, gente, lá no comecinho, eu não vou lembrar agora qual que é, porque eu tô com a minha Bíblia marcada. Pai revoltado, digo e repito, que Deus luta no nosso lugar, que Ele luta as nossas batalhas, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é Ele quem vai na frente. Quando, olha só, tem um mas, porém, contudo, entretanto, todavia aí, quando a gente está alinhado à vontade dEle, quando a gente quer fazer na força do nosso braço e a gente não está cumprindo o chamado dEle, errou o pulo. Se você acha que Deus vai lutar para você, você errou o pulo. Aí tira o cavalo da chuva. Agora, se você está alinhado à vontade do Senhor, vivendo o chamado que Ele tem para você, Ele luta as suas batalhas. Porque Ele é Jeová Jiré, Ele é Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele é Deus que cura, que liberta, que batiza, que provê. Tem um trechinho na Bíblia que está lá em Gálatas 5, que são os frutos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito, que é uma benesse nossa, que temos o Espírito Santo, é o discernimento, a sabedoria. Não é só você, tá? Eu também sou falha. Todos nós, seres humanos, por natureza, somos falhos. A gente não é perfeito. Uma vez eu pensava, quem sou eu na fila do pão para falar do Evangelho do Senhor? E o Senhor precisou trabalhar muito comigo, sabe por quê? Porque de tanto Satanás enviar flechada na minha cabeça, eu tava acreditando que eu ficar quieta era melhor. Porque eu não tinha teologia, eu não tinha
sabe? Eu me diminuía, me menosprezava. Eu não me permitia ser usada por Deus porque eu me achava pequena. E aí, sabia que Deus ele usa os improváveis? Ele nunca chamou os mais capacitados, ele chamou quem estava disponível. E aí ele usou. Moisés não sabia falar, não era bom de dicção, de oratória, de não sei o quê. E ele foi usado. Eu falei de teologia porque é algo que pega às vezes a gente, principalmente quando a gente está falando de cristão, para falar sobre o evangelho. Gente, o Senhor ele falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, vai fazer um curso de teologia, fica 40 dias sei lá no monte orando, em jejum, para daí depois você ser capacitado pelo Espírito para ir pregar o evangelho. Ele não falou isso. Ele não falou que a gente precisa de um diploma terreno para falar sobre ele, para falar dele, ainda mais se a gente vive. Sabe por quê? E eu já vou pegar o gancho da sua pergunta do porquê e de como que a gente sabe se a gente está alinhado ou não. Lembra, mais importante do que falar de Deus é falar com Deus. Então, nossa, eu super te entendo, no começo também eu era assim. Quando a gente vai falar de Deus, a gente precisa saber que antes da gente falar de Deus, a gente precisa falar com Deus. Então, antes de eu vir aqui falar da palavra com vocês, eu preciso estar em dia com o Senhor. Eu preciso entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e orar ao Pai no secreto. Eu preciso falar assim, ó, Pai, me ajuda. Eu sou falha, eu tô com esse BO. Eu não vou conseguir dar conta de fazer tal coisa. Eu preciso que o Senhor me direcione. Lá em João fala assim, ó, que eu diminua e o Senhor cresça. É uma oração que eu sempre faço e indico vocês, principalmente quem quer falar do Evangelho. Por quê? Porque quando a gente pede para que a gente diminua e o Senhor resplandeça, o Senhor apareça na nossa vida, a gente não fala essa coisa na nossa cabeça. Porque de nada adianta a gente ter teologia, saber a Bíblia de cor e salteado e não viver o Evangelho. Aí a gente vai ser um cristão de aparência. A gente está preso numa religiosidade. Eu, por exemplo, não sei toda a Bíblia de cor. Muitas vezes eu falo aqui pra vocês, na Bíblia fala tal coisa. Mas eu não sei onde é que tá, eu sei que tá na Bíblia, porque eu li lá. E aí, às vezes, alguém duvida, eu vou lá e pesquiso e falo, tá aqui em tal lugar. Então eu peço ajuda pro meu marido, tá aqui pertinho. Amor, pesquisa aí, onde que é que fala de tal coisa? Ou alguém de vocês aqui comenta. E às vezes eu nem justifico, eu só passo. Por quê? Porque quem convence não sou eu, não é você, pai. É o Espírito Santo. Quem convence da justiça e do pecado é o Espírito Santo. O nosso dever é de falar. E principalmente, gente, falar o que a gente vive. E aí, se a gente está alinhado, se a gente tem discernimento, se a gente tem sabedoria, a gente consegue estar alinhado ao Senhor. E aí o Senhor, ele transborda na nossa vida. Porque aí a gente não vai ser aquele cristão de aparência. Não vai ser aquela pessoa que usa versículo bíblico para só ser bonitinho. Não vai ser aquela pessoa que tá lá todo bonito no culto, sabe? A pessoa que vai na igreja, saia, vou falar das mulheradas, né? Saia longa, maquiagem bonitinha, cabelo, a irmã do coque, né? Coquinho, lambidinho, bonitinho assim, com a Bíblia embaixo do braço, e daí em casa briga com o marido, não respeita os filhos, não honra o pai e mãe. Tô falando de mulher porque eu sou mulher, mas... Ou o homem briga com a esposa, adultera. Adianta? Tá de terno lá na igreja, no púlpito, e daí em casa não respeitar? Ou então fica carregando remorso de coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Não libera perdão. Sabia, gente, que quando a gente não libera perdão, a gente não vive o novo do Senhor? E eu também posso falar isso por experiência, porque eu fiquei com ranço de uma pessoa que cometeu um mal pra mim, quando eu era mais nova, e eu não conseguia fluir em uma determinada área da minha vida por causa daquele... Sabe o que é ranço, né? Aquele
aquela indignação, aquela raiva, aquele negócio ficou remoendo e ficou guardado em mim. E a pessoa seguiu a vida dela. Aí a minha vida estava travada por um mal que a outra pessoa fez. Eu fiquei, não pode. Quando eu descobri que era só perdoar a pessoa que eu ia me libertar daquilo, que a pessoa ia viver a vida dela, eu ia viver a minha livre daquilo, meu Deus, gente. Meu Deus. Ó, vou pegar o gancho, já te respondo, tá? Vou pegar o gancho do que o Luiz trouxe aqui, ó. Por isso, gente, que a salvação, ela é individual. Lembra? E, ó, comprar passagem não garante viagem. Você aceitar Cristo é um dos passos muito importantes, porque se a gente não o reconhecer perante os homens, ele não nos reconhece perante o Pai. Você morrer para o mundo e nascer para Cristo, ser uma nova criatura, descer as águas, é outro passo. É comprar passagem, mas a gente não sabe quando ele vai voltar. Qual que vai ser o dia e a hora? Ninguém sabe. Então vai adiantar alguma coisa a gente ter comprado a passagem se a gente não garantir a viagem? Se a gente escolher a injustiça, viver no pecado? Ou então, pior, ai, mas é só hoje. Ai, mas nada a ver. Foi só uma vez. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Existe o certo, existe o errado. No direito, na lei humana, né? A diferença dos erros, dos pecados cometidos é a gravidade da sanção, da consequência. A consequência do pecado é uma, gente. É uma. Mas, independente de qual decisão a gente toma, e ó, as nossas decisões, elas definem o nosso destino, porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, então o que a gente escolher fazer ou não fazer, vai definir quem a gente é. Às vezes, a gente nem escolhe, tá? Às vezes, é algo que tá lá no nosso subconsciente, e a gente meio que tá vivendo no automático. E aí eu entro na pergunta que vocês me trouxeram aqui de sentimentos. Qual é o pior sentimento que a gente tem, que um homem pode ter? A Bíblia, ela meio que repudia, assim, alguns, né? Ela traz aí algo contra algo que não é bom, como a ira, como a raiva, né? Não é bom a gente se irar contra os irmãos, não é bom a gente querer se vingar, isso não faz bem pra gente. Mas vocês sabiam que eu sou do time de que a gente pode sentir todos os sentimentos e que a gente precisa entendê-los, porque se a gente não entendê-los, se a gente reprimi-los, eles vão automaticamente lá pro nosso subconsciente. Lembra? 5% a gente sabe, é o nosso consciente, e 95% é o subconsciente. Então, quando a gente não se permite sentir e entender qual é aquele sentimento, tá, tô triste, tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Por que essa situação me irrita? O que tem de errado nessa situação? Tô com saudade, mas essa saudade é a falta de alguém? É a falta do que eu tava projetando na outra pessoa? Ou essa saudade reflete alguma coisa que eu tenho no meu interior que eu preciso resolver? De querer preencher um vazio com essa outra pessoa? Quando a gente começa a olhar para os nossos sentimentos, mapear eles assim, ó, e entender o que é o que, da onde que veio cada um deles, a gente consegue dar um novo sentido para isso. Isso a PNL, gente, a programação neurolinguística, ela ajuda muito. Ela ajuda muito a gente entender os nossos sentimentos e a gente direcioná-los. A gente dá, às vezes, até um novo sentido para aquele fato que aconteceu. Porque o fato é o fato, não tem como mudar. A dor, ela pode até acontecer, mas o sofrimento, ele é opcional. Porque quando a gente vive sofrendo, quando a gente vive remoendo, quando a gente fica com aquele ranço que eu falei, lembra? Quando a gente fica ali com aquele negócio ruim na gente, a gente não vai pra frente.
Então, quando a gente passa por alguns momentos onde, por exemplo, o Cavalcante trouxe aqui, né? Que passa por um determinado momento longe da família. É triste. Gera saudade. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente ama aquelas pessoas. Só que esse sentimento de saudade, esse sentimento de amor que você tem pelas pessoas, você retribui, você mostra para elas quando você tá perto? Porque, gente, legado é o que a gente deixa nas outras pessoas. E quando a gente vive o nosso propósito, a gente cria nosso legado. Então, quando a gente sabe quem a gente é, para onde a gente está indo, por que a gente faz o que a gente faz, a gente consegue entender algumas coisas da nossa vida, da nossa própria vida, e aí a gente vive verdadeiramente. E aproveita cada momento como se fosse o último. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai ser chamado para ir. Lembra? A gente não é daqui, para casa a gente vai voltar um dia. E é por isso que a gente precisa estar preocupado com o que o céu, com o que o Senhor está pensando da gente. E não o que as pessoas estão achando. Eu, para quem não sabe, eu saí de casa com 17. Então, dos 17 até agora, eu tô com 25, nunca mais voltei para casa. De morar, tá? Fui visitar minha família há algum tempo, mas um dos motivos de eu ter caído no mundo, de eu ter me desviado da presença do Senhor, foi isso. Foi essa falta que eu sentia da minha família, dos meus amigos, porque eu me sentia sozinha. Porque eu tava numa cidade diferente, tava numa cidade nova. Então eu fiz novas amizades que estavam sempre perto de mim, envolvendo bebida. Eu saí porque eu fui fazer faculdade. Na minha cidade era uma cidade pequena, de interior, não tinha universidade. Aí eu fui para uma cidade um pouco maior que tinha universidade, então eu precisei sair de casa. E assim, gente, eu comecei a faculdade com 17. Muita gente me pergunta, como assim? Comecei a faculdade com 17. Comecei a faculdade com 17, me formei aos 23. 17, 18, 19, 20, 21. Não, me formei aos 21. Me formei com 21? Nossa! 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 2024 eu me formei. Mascote, sobre cristão de aparência. O tema em si, o título é cristão de aparência. Eu fiz direito. Sou formada em direito. Sou da área jurídica. E aí, na cidade que eu morava, bem-vindo quem entrou pro Prom Clube. Gente, bem-vindo, Rosa Branca. Shalom. Jonas, que Deus abençoe. Eu fiz faculdade de Direito lá no oeste de Santa Catarina. Numa cidade chamada Xanxerê. A capital nacional do milho. Fiz faculdade lá. E aí, olha só, a capital nacional do milho. Tinha feira, tinha festa, não sei o quê. Então, nessa época de faculdade, o inimigo lançou um monte de seta. E eu me envolvi com pessoas, né? Com companhias que me levavam para esses caminhos. E aí, o Senhor, ele não é bobo nem nada, né? O Senhor, ele me permitiu passar por isso para que eu dissesse hoje que sim, que é possível largar vício. Para que eu dissesse hoje que sim, que é possível você encontrar uma verdadeira, encontrar sua alma gêmea. Porque depois que eu passei por relacionamento tóxico, depois que eu quebrei um negócio, depois que eu entendi que eu tinha problema emocional, que eu não sabia dizer não para as outras pessoas, que eu tinha umas crenças que me impediam de viver o chamado do Senhor e eu precisei quebrar essas crenças. O Senhor trabalhou no meu emocional, trabalhou no meu espiritual, principalmente depois desse ano que eu saí, né? Para quem não sabe, eu saí lá de Xanxerê, para quem tá chegando agora, em março de 2024, e de março de 2024 até até novembro de 2025, eu morei em 8 lugares diferentes. Eu morei em 8 lugares. Então, em menos de um ano...
Um ano, mais ou menos, eu morei em 8 lugares diferentes. Deus fez e faz, mascote, o extraordinário da minha vida constantemente. Amém. Obrigada, Jonas. Que Deus abençoe. Cavalcante, eu não tenho dúvidas de que não. Eu era feliz, eu não posso dizer que eu era uma pessoa triste, que eu era uma pessoa amargurada, não. Humanamente falando, eu estava sempre acompanhada, mas eu não sentia a presença do Espírito Santo, eu não via milagre na minha vida que nem eu vejo hoje. Eu não via. Comecei a ver alguns milagres quando eu comecei a frequentar essa igreja quadrangular e aí eu começava a ver pessoas ser curadas, eu começava a ver pessoas ser libertas. Eu falava, meu Deus, isso é possível. E aí, numa conferência, o Senhor usou uma preletora, uma pessoa que estava pregando, para dizer que eu estava pronta e que eu poderia marchar. E aí, de outubro, na verdade, eu saí em 2025. De outubro de 2024 até março de 2025, saí de março a novembro. De março, então eu levei quase 6 meses para sair da onde eu estava, então eu demorei para obedecer a voz do Senhor. E eu descobri que, gente, a demora na nossa obediência já é desobediência, tá? Então, quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer, tá bom? Porque senão, gente, eu, por exemplo, fiquei com a minha vida travada praticamente por 6 meses. As coisas começaram a travar, não começou a dar certo. Falei, meu Deus, e agora? Tudo bem, o Senhor me mandou ir? Aí eu, depois de tanta teimosia, meio que brigando com Deus, assim eu fui. E aí a minha vida começou a mudar, o Senhor começou a trabalhar em mim, eu comecei a entender muita coisa da minha cabeça, do porquê que eu estava travada e não vivia algumas coisas do Senhor. Então eu não me importo mais, Cavalcante, com relação a isso, porque em novembro do ano passado eu fui encontrada pelo meu esposo. Então no dia, vocês têm que assistir a live de relacionamento, gente. A live de relacionamento é no domingo, às 9 horas da noite, pra quem perdeu, tá? Sou sim, mascote, e a alegria do Senhor é a nossa força. Tenho uma vida inteira pela frente. Não tenho dúvidas de que o que o Senhor está fazendo na minha vida é só o começo do que Ele tem preparado. Amém, Ivan. Que bom, não sou eu. É Ele através de mim. Eu sempre falo que se tem alguma coisa de ruim, ainda sou eu. Tem um trecho da palavra que fala assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Misericórdia, Senhor. Que não seja eu, que seja o Senhor através da minha vida. Para que você se sinta bem, para que você se sinta alegre, para que eu semeie na sua vida a palavra do Senhor e ela venha frutificar. E para quem perdeu, né, vou só contextualizar vocês aí. Então, de março a novembro, meu Deus, de março a novembro, caramba, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, em 8 meses, eu morei em 8 lugares. Então, quando eu falo em menos de um ano, é 8 meses. Em 8 meses eu morei em 8 lugares diferentes, em 5 cidades. E aí o Senhor me trouxe de volta para Santa Catarina. Eu vim para o litoral catarinense em novembro do ano passado. Vou contar brevemente, porque o testemunho completo vocês pegam na live de casal. E eu tinha feito uma cartinha para Deus, que foi algo que eu aprendi lá na igreja que eu ia, em Xanxerê. E que eu queria ser encontrada naquele ano. E eu fui. Ao longo do ano, eu estava tão preocupada em desenvolvimento pessoal, profissional, estava tão focada em mim, que eu esqueci que eu tinha pedido meu varão para Deus. Só que estava lá na minha cartinha. E aí ele me trouxe alguém em novembro. No caso, ele me levou até o meu amor, né? Ele me levou até Deus, ele me trouxe para cá. Ele já morava aqui em Santa Catarina há 1 ano. 1 ano, né, amor? Ele já morava em Santa Catarina aqui há 1 ano. E aí Deus me trouxe para cá. Daí a gente se conheceu, ele me pediu em casamento. Assim, gente, a gente se conheceu, foi nessa ordem. A gente se conheceu, ele me pediu em casamento. Algumas outras coisas que eu tinha pedido no meu mural dos sonhos, no meu planner, assim, aconteceram no mesmo dia. Algumas outras confirmações aconteceram no mesmo dia. E a gente tá junto desde novembro do ano passado. A gente se conheceu e noivou em novembro.
E casou em dezembro, né, amor? E casou em dezembro. Então, no mês, a gente casou. Em 6 meses, a gente já se mudou 2 vezes? 3. 3 vezes. Em 6 meses, a gente já se mudou 3 vezes. E em nome de Jesus, logo, logo vem mudança de novo. Porque a gente gosta, gente. A gente gosta. Logo, logo a gente cria raiz em algum lugar, tá? E aí eu conto pra vocês onde que a gente vai criar raiz, onde que a gente vai morar. Mas por enquanto, onde o Senhor levar, a gente tá indo. Pra onde o Senhor levar, a gente tá indo. Porque a gente tá preocupado. Perdão, gente, chacoalhei porque eu bati aqui com a água, tá? Chacoalhei vocês aí. Eu quase derrubei a garrafinha de água e aí bati no fio aqui, perdão. E aí, a gente tem... Um dos pedidos que eu tinha feito era que nossos ministérios estivessem alinhados. Então, a gente ministra junto, a gente conversa junto com vocês todo domingo. E quanto a montar a igreja, Ivan, o nosso corpo ele já é templo do Espírito Santo. Então, a gente não precisa especificamente de um lugar físico criado por homens. Por onde quer que a gente ande, o nosso corpo, a gente precisa glorificar o Senhor. Aqui na rede social, eu e vocês papeando, a gente no trabalho, a gente na igreja, a gente na escola, na faculdade, a gente no mercado. Mas a gente tem que glorificar o Senhor de uma forma que a gente não seja só cristão de aparência. Que às vezes a gente se arruma tudo bonitinho assim pra mostrar que é cristão. E aí, será que a gente tá vivendo o evangelho de verdade? Que é isso que o Senhor quer, que a gente viva o evangelho. Então não adianta só aparentemente ser um cristão e de verdade não viver o evangelho. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter de aparência, a gente tem que ter cheiro de cristão. A gente tem que ser que nem Daniel lá, que os leões jejuem. Porque a gente tem que estar no espírito e não na carne. Mas a gente tem que viver. A gente tem que ser assim. E não só mostrar, entendeu? Senão a gente é aquela figueira lá. A gente tá tudo bonito por fora. E aí não tem fruto. Quero ler com vocês o que está em 2 Timóteo 3. Se você está chegando agora, ou se você que está aqui comigo puder pegar a Bíblia, pega lá, tá? Enquanto você pega a Bíblia, vou passar os nossos avisos paroquiais. Os nossos recados. Temos live aqui no perfil. Para quem está chegando agora, inclusive. Para quem ainda não me segue, já me siga, para você não perder nenhum conteúdo. E para me ajudar a chegar mais alto. A gente tem live segunda, quarta e sexta. Lives fixas aqui no canal, no perfil. Domingo, às 8 da noite. Então, às 20 horas, a gente tem horário de Brasília. Às 21 do domingo. Então, às 9 da noite de Brasília, no domingo, tem eu e meu esposo aqui para conversar com vocês. Para tirar dúvida, para bate-papo, falar de relacionamento, casamento, vida cristã, união, casal, casamento. A gente conta como é que foi, que Deus foi confirmando e foi falando com a gente para a gente estar esse tempo junto. E tudo que o Senhor tá fazendo, então a gente conta junto no domingo, tá? A gente tem uma live bônus, então quando vocês me mandam muita mensagem pedindo algum tema em específico, daí a gente faz uma live bônus na semana. Então, pra você saber que dia, que horário que vai ser essa live bônus, tem que ficar ligadinho no story, no perfil. E, gente, na terça-feira a gente tá fazendo, toda terça, uma live sobre desenvolvimento empresarial. Onde eu falo pra vocês os produtos, os serviços que eu, que o Jefferson temos, as mentorias, as consultorias, como que funciona o ecossistema, como que é o movimento Aliança Empresarial, que é o movimento que o Senhor deu para que a gente crie conexões verdadeiras no âmbito empresarial também, alianças com propósito. Então a gente tira dúvida, conversa um pouquinho toda terça, tá? Se você quer entender um pouquinho mais, vem com a gente na terça-feira, tá bom? E se você quiser saber sobre as consultorias, mentorias, acompanhamento, como que funciona, só chama a gente no direct também. Então me manda mensagem aqui pra gente conversar a respeito. Ou você pode vir na live de terça e aí a gente tira a dúvida junto, conversa junto, tá bom? Que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Por isso que é muito importante que você venha na live e você participe, tá bom? Shalom, todo mundo que tá chegando agora. Diana tá bem-vindo.
Deus abençoe, Gabi. Shalom, shalom, gente. A gente vai ler agora a Bíblia, tá? A gente vai ler 2 Timóteo 3. Sabia que esse cumprimento aqui, Jonathan, é algo que eu sempre gostei muito, eu sempre usei muito, porque quando eu era pirralha, eu queria ser policial. E aí, assim, é do exército, né? Pra bater continência. Não sei se é assim, enfim. E eu queria ser policial quando eu era pequena. Minha mãe não me deixou, porque era algo muito perigoso pra mulher. Aí eu convenci os meus pais para que eu fizesse direito, para que eu não fosse policial de rua, mas que eu fosse delegada. Aí no final da faculdade eu falei, gente, não vai rolar a delegacia. E aí eles falaram, amém, tá bom, então, se não vai rolar, não vai rolar. Se não é pra você. Mas eu gostei do direito, gostei de direito empresarial, direito imobiliário, principalmente, que é o que eu tô mais atuando agora, contratos e afins. Mas eu atuo em diversas áreas do direito, tá? Só pra... Mas não rolou a delegacia. Isso aí, hoje somos do exército do Senhor. Amém. Amém. Vamos lá? Lá em 2 Timóteo 3, fala assim, ó. Fique sabendo, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemadores, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, incapazes de perdoar, mentirosos, sem controle, cruéis, inimigos do bem, traidores impulsivos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus. Meu Deus. Olha só. Eles mantêm a aparência da piedade. Misericórdia. Vocês escutaram toda a lista de povo que eu coloquei aqui? Que eu não, né? Que o Senhor colocou aqui. Eles mantêm a aparência da piedade, mas negam o poder que ela tem. Afastem-se de tais pessoas. Então aqui tem um direcionamento pra gente. Para quem é só de aparência, afastem-se dessas pessoas. Entre elas, eu vou continuar. Entre elas estão os que se introduzem nas casas e acabam cativando, carregados de pecado, levados por todo tipo de desejo, sempre experimentando, mas nunca conseguindo chegar ao conhecimento de verdade. Meu Deus! Lembra, o povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente verdadeiramente conhece, a gente é liberto. A gente não fica um pé lá e um pé cá. Então chega de ser cristão de aparência se você é. Chega de andar com quem é cristão de aparência. É perigoso, gente. O Senhor fala pra gente tomar cuidado. Isso aí, Jonathan, é forte. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses tais se opõem à verdade. São homens de mentalidade corrompida, reprovados na fé. Mas eles não irão longe, pois a loucura deles ficará evidente para todos. Assim como no caso dos opositores de Moisés. Você, porém, sempre me seguiu de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé,
na paciência, no amor e na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos, como os que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. E que perseguições tive que aguentar? De todas elas, o Senhor me livrou. Alguém perguntou antes, né? Como assim? Deus, ele luta as nossas batalhas? De todas as perseguições, fala o autor, o Senhor o livrou. Todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu Deus. Quanto aos homens maus e impostores, eles progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a você, meu Deus, era para eu ler um verso. Gente, vamos lá. Quem tá comigo aí ainda? 2 Timóteo 3, 14 e seguintes, tá? Para quem tá chegando agora. Quanto a você, fique firme naquilo que você aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as letras sagradas, que podem dar-lhe sabedoria e podem levar-lhe a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Amém, gente? Meu Deus. Meu Deus. Amém. Aqui, o Senhor, ele chama a gente para um tempo de decisão, para a gente deixar de ser cristão de aparência, para a gente deixar de andar com quem é cristão de aparência. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. A própria palavra fala, eu li para vocês agora, que quem está de aparência vai aos poucos introduzindo coisas do mundo na nossa vida. Se estão do nosso lado, vão introduzindo coisas do mundo e vão fazendo com que aquilo se pareça normal, com que aquilo se pareça comum, e não é. Por isso, gente, que a gente precisa pedir o discernimento, pedir a sabedoria do Senhor. A gente por a gente, nada. Cristo, ele fala, né, ora, sem mim nada podeis. A gente precisa da ajuda dele. E aí, como falou o autor, o Senhor vence as batalhas. O Senhor guerreia pela gente. Ele quem está na frente. É ele quem vai na frente. Tem um outro trecho que fala aqui, ó. Também para vocês que eu sei que tem Samuel. Ou tá em Crônicas. Tá em Crônicas, gente, perdão. Não é 2 Samuel, é 2 Crônicas. 2 Crônicas fala assim, ó. Seja forte e corajoso. Não tema, nem tenha receio do rei da Síria. Nem dessa multidão que está com ele. Nós contamos com alguém mais poderoso do que do lado dele. Do lado dele está o poder humano. Do nosso lado está o poder do Senhor. Está o poder de Javé, o Deus dos exércitos. Amém, gente? E tem bastante gente chegando. Shalom, shalom. Que Deus abençoe cada um de vocês que está chegando. Lucas França, João, JH,
Ezequiel, Fernando, Leal. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, o chamado da palavra de hoje é que a gente acorde, se a gente é o cristão de aparência, que a gente deixe de ser, porque a gente não sabe quando ele vai voltar e a gente não pode ser só aquela árvore bonita por fora sem dar fruto, porque o que aconteceu com a árvore que era bonita por fora e que não estava dando fruto? Sob uma palavra do Senhor, ela secou, ela morreu. Porque ela não estava cumprindo o propósito dela, ela não estava cumprindo o chamado dela. A gente precisa saber quem a gente é e o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, por que a gente faz o que a gente faz. Que a gente anda com quem a gente anda, que a gente segue quem a gente segue nas redes sociais. É alguém que está agregando, é alguém que vai trazer conhecimento, vai trazer sabedoria para a nossa vida? Porque se não é, gente, não tem porquê. Não tem porquê. A gente vai acabar sentando na mesa dos escarnecedores, lembra? A gente não pode sentar com os hipócritas, com os idólatras. A gente precisa ser diferente. E vou ler de novo. Eles mantêm a aparência da piedade, mas negam o poder que ela tem. Aparentemente, sou cristão, mas não vive o evangelho. Então, o que a palavra fala na frase seguinte é: afastem-se de tais pessoas. Faça uma análise de quem está do teu lado hoje. Eu vou ler de novo o que a palavra pontua para a gente prestar atenção e se afastar. Os homens serão egoístas. Vem comigo. Egoísta, ganancioso, soberbo, blasfemador, rebelde com os pais, ingrato, iníquo, sem afeto, incapaz de perdoar, mentirosos, sem controle, cruel, inimigos do bem, traidor, impulsivo, arrogante, mais amigo dos prazeres do que de Deus. Tá mais preocupado com hoje do que com o amanhã. Tá mais preocupado do que o que o irmão da igreja vai falar, se eu for com tal roupa, do que o que o Senhor tá preocupado, o que o Senhor tem pra gente. Então vamos criar vergonha na cara e deixar de ser cristão de aparência e viver verdadeiramente o evangelho? Porque de nada adianta a nossa aparência tá mil maravilhas e por dentro a gente ser uma árvore podre. A gente não dá fruto. A gente não cumpriu o propósito de alimentar as outras pessoas. De ser canal de bênção do Senhor. Não se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Amém, gente? É tempo de decisão. É tempo de decisão. Afastem-se, diz a palavra, desse tipo de pessoa. Afastem-se de quem mostra ter piedade e não é piedoso. De quem não faz jus à palavra. Ser cristão é ser um mini Cristo, é ser um seguidor de Cristo. É se assemelhar em caráter. É se assemelhar em princípios, em valores, em crenças. É não se moldar as coisas do mundo e renovar pelo poder da mente. Então, que eu e você sejamos verdadeiros cristãos. Que a gente não seja cristão de aparência. Que se você chega, tá na hora de decidir parar de ser. E se você anda com cristão de aparência, pare de andar. A palavra tá te mandando você se afastar. As más companhias corrompem os bons costumes, lembra? Corta
Corta fora. Não vai agregar, não vai te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, a palavra fala que vai te desviar do chamado do Senhor. Vai te tirar do propósito. Sabe aquele amigo que fala, mas é só hoje. É só uma vez. Chega, diga não, se posicione. Se você não decidir, outras pessoas decidem por você. E as decisões da nossa vida definem o nosso destino. Toda decisão tem sanção. Toda decisão tem consequência. Toda decisão tem consequência. Não escolher já é uma decisão. E já vai te trazer uma consequência. Você querendo ou não, você gostando ou não. Por isso, pegando o gancho do que o Jonathan trouxe aqui, por isso que a gente não pode andar na carne, a gente precisa andar no espírito. A gente não pode andar pelo que a gente vê. Primeiro a gente dá o passo, depois o Senhor dá o chão. Primeiro a gente se movimenta, a gente se move, e aí o céu nos promove. Porque nós, seres humanos, por nós somos fracos. Tem um trecho que eu até já citei aqui na live que fala assim, ó. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Sinceridade e verdade são palavras distintas. Se a palavra é diferente, a gente parte do pressuposto de que o significado seja diferente também. Aí é da etimologia, do estudo da palavra. Etimologia é um termo grego, gente. Termo humano grego para entender a palavra. Por isso que eu sempre falo que mais importante do que falar de Deus é falar com Deus. Porque é só Ele quem vai te dar o discernimento, quem vai te dar a sabedoria, que são frutos do Espírito Santo, e vão te fazer entender o que é o verdadeiro evangelho. Vão te fazer entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus senão através dele. Ponto. Vai te fazer entender que você não pode ficar preso numa placa de igreja, preso numa religiosidade barata, em ser cristão de aparência. O Senhor, Ele fala com a gente de diversas formas. E quando a gente é usado pelo Senhor, quando uma pessoa é usada pelo Senhor, ela precisa entender algumas coisas básicas, assim. Primeiro, quem sou eu na fila do pão? O Senhor usou até uma mula para falar com Balaão. Então, se Deus te usar para falar, não fica se achando, não. Ele usou uma mula. O Senhor, Ele fala com a gente de diversas formas, através de sonhos, através de fala, usa a vida de pessoas, usa a vida de animais. Ele traz impressões do Espírito, o Espírito Santo traz no nosso espírito. Sabe aquele negócio que você não sabe de onde veio? Eu só sei. É o Espírito te trazendo. O Davi, mas a fé é justamente isso, a gente viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente vê. Porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. E aí, depois de vistas, elas se materializam. Por exemplo, quando eu me mudei para cá, para o litoral, quem pegou testemunho já sabe. Quando eu me mudei para cá, para o litoral, tudo que eu podia fazer, de fato, de movimento meu, para que caísse o dinheiro na conta que eu precisava para ficar morando aqui, eu fiz. E não dava. Tipo, o cliente atrasou, não pagou. Quem me devia não pagava. O dinheiro que tava para entrar no dia não entrou. E aí o dono da casa esperando para que eu pagasse até naquele dia. E eu, meu Deus, e agora o que eu faço? Vou voltar? Não é. Vou voltar? Vou nada. O senhor já tinha me confirmado que era para eu ficar aqui. O senhor já tinha me dito que era aqui o meu lugar.
E ele me confirmou através de pessoas, através de mais de uma pessoa, inclusive, usou pessoas que estavam gravando a série comigo, usou a vida do pastor da igreja que eu fui, que nem fazia ideia que eu tava lá, quem era eu na fila do pão, ele usou pra confirmar, usou pessoas que sentaram comigo, usou a vida do meu esposo, que no dia foi meu noivo, no primeiro mês foi meu noivo. E eu falei assim, de alguma forma, o senhor vai prover. O senhor já vinha cuidando em mim, já trabalhando em mim já há algum tempo e testando a minha fé. Tudo na força do braço, não estava dando nada certo. E no dia, tipo, eu tinha que pagar até meia-noite. Era umas 9 e pouco da noite. Uma pessoa que não me conhecia, que me conheceu naquela semana, chegou para falar comigo e falou assim... Ela me pediu se eu ia ficar ou se eu ia ir, se eu tinha decidido. Eu falei, eu vou ficar, eu só ainda não sei como, porque eu tô com uma questão financeira que eu não resolvi ainda, e eu tenho até hoje para pagar o dono da casa. Ele falou, tá, mas você tá precisando de dinheiro? Aí eu falei, hoje sim, não resolvi a situação ainda, eu tô precisando para ficar aqui. Ele falou assim, me fala quanto que é e me diz seu Pix. A pessoa não me conhecia, ela semeou na minha vida. Tipo, caiu quase R$2.000 na minha conta para que eu pudesse pagar o cara para eu ficar aqui. Isso foi uma das coisas mais básicas que aconteceram, tipo, quando eu cheguei aqui. Fora o testemunho com o meu esposo, que aí tudo que o Espírito Santo foi me confirmando, no dia que a gente se conheceu, no café que a gente teve, no caminho, na igreja, quando a gente foi depois. Ele foi testificando tudo que eu tinha pedido para Deus no comecinho do ano, tudo que eu tinha feito minha cartinha para Deus foi acontecendo. Ele me entregou o meu esposo com mais coisas boas do que eu tinha pedido. Então ele me surpreendeu. Isso aí, Jonathan, não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence da justiça e da verdade. Nosso dever de filho, de cristão de verdade, não cristão de aparência, é falar o que a gente, principalmente o que a gente vive, que é o verdadeiro evangelho. E aí a gente entrou, não sei se foi o Davi que perguntou numa live, a respeito dos milagres, né? A gente entrou no tema aí outro dia, de que os milagres, eles acontecem a todos, não só aos filhos. Por isso que às vezes outras pessoas, outras religiões, acabam crendo que Deus existe. Não acreditam para ser salvos, mas acreditam que Deus existe. Que existe um Deus que é o nome sobre todo nome, que é o nosso Deus. O Deus criador de tudo, do céu e da terra, do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. E existem sim coisas que são espirituais, existem coisas que são mentais e existem coisas que são materiais. Da mesma forma que a gente separa o homem em corpo, mente e espírito, existem coisas espirituais, coisas mentais, de alma e coisas terrenas, físicas. Sem fé, Davi? Zero. Sem fé, zero. A minha cartinha, inclusive, eu acho que ela tá ainda... Não sei se ela tá aqui na Bíblia ainda. Não, essa aqui foi a que eu já fiz com meu esposo pra esse ano. Sem fé, zero, gente. A probabilidade de eu achar alguém que batesse todos os requisitos era praticamente nula. Sabe por quê? Porque um dos requisitos da minha cartinha era que os nossos... Que, primeiro, ele temesse a Deus sobre todas as coisas, então que ele comungasse da mesma fé, que não fosse julgo desigual. Que a gente não consegue se envolver com alguém que tem julgo desigual. E eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz há um tempo atrás. Eu me envolvi, tô pulando aqui o anúncio pra não escutar música. Eu me envolvi com quem tinha julgo desigual, só deu peleia. Porque a pessoa que não comunga da mesma fé que você, não tem como dois andarem juntos se não estiverem alinhados. Premissa básica. A palavra, ela fala que a gente não recebe o que a gente pede porque a gente pede mal. Sabia? O porquê que você está pedindo o que você está pedindo? O segundo item da minha cartinha era que os nossos ministérios se casassem.
Concordo, Gustavo. Julgo desigual não é só sobre relacionamento. Pedir mal é quando a gente é egoísta, quando a gente pede pra gente. Quanta gente que é cristão de aparência, que quer ser milionário. Vou pegar o exemplo do carro, tá? Quanta gente que quer um carro? Eu, por exemplo, não tenho carro, mas não é um desejo, um sonho que eu tenho agora. Eu imagino que seja do meu esposo, porque ele já falou umas 2, 3 vezes de carro. Mas o propósito principal do carro não é pra gente, entendeu? O propósito do relacionamento que eu pedi pra Deus não era pra mim. Era para que o meu relacionamento fosse testemunho vivo de que existe alma gêmea, de que é possível viver o extraordinário de Deus, se a gente renunciar às coisas da carne. Que é possível, sim, você encontrar uma pessoa que está alinhada. É possível viver o evangelho junto com essa pessoa. Vocês ministrarem a palavra do Senhor junto. É possível você trabalhar e ter vida pessoal com o seu esposo. Então, eu pedi um monte de coisa, mas eu não pedi para mim. Eu pedi para que o meu casamento fosse testemunho da palavra do Senhor, para que o nome dele fosse glorificado. Eu lembro que, agora você falou em carro, eu lembrei. Na igreja que eu ia, eu tive uma moto. Na igreja que eu ia, lá na igreja que eu fui batizada, tinha uma pessoa que pedia muito um carro novo, queria muito um carro novo, mas não dava carona por irmão que andava a pé e morava na mesma rua que ele. Tipo, sobrava espaço no carro e não dava carona por irmão que ia na mesma igreja que ele. Me diga, qual a probabilidade do Senhor te colocar sobre o muito se você não está sendo fiel no pouco? A palavra fala que a gente precisa ser fiel no pouco para que sobre o muito a gente seja colocado. Se você não doa, se você não dizima, se você não oferta na vida de ninguém, qual o objetivo de você ganhar mais? Só para você? Entende? Quando a gente crê, a gente pode ser salvo. É uma coisa. Agora, a gente crê que milagre existe. Os milagres a gente já falou, acontece para todo mundo. Para quem crê, para quem não crê também. Porque para quem não é filho também acontece milagre. Mas o próprio Senhor fala que não convém tirar o pão dos filhos para dar pros cachorrinhos. Tipo, não convém tirar o banquete de quem é filho, de quem paga o preço de viver o evangelho, porque só vive o evangelho quem crê e quem quer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E eu sempre falo de que o evangelho não é para todo mundo. É só para quem está disposto realmente a morrer para a carne, morrer para o espírito e sacrificar a própria carne para viver para o Senhor. Não convém tirar de quem paga o preço, de quem passa pelo processo, para dar para quem não está nem aí. Faz sentido? Tem um trecho na Bíblia que a gente leu que o justo receberá de acordo com a justiça que comete. E o injusto receberá de acordo com a injustiça que comete. É aquela história que eu falo, que toda decisão gera sanção. Tudo que a gente faz tem consequência. Boa ou ruim. Nós, por nós, não somos nada. Tipo, sabe? Nós já fomos condenados, nós já não devia nem estar aqui. Mas pela misericórdia do Senhor, através da vida de Cristo, o unigênito, ele nos salvou. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele te deu o poder de escolha. Pô, gente, pensa comigo. Ele te criou a gente carne, botou a gente aqui no mundo, e a palavra fala que ele fez o homem pro filho do homem. Então ele fez o mundo pro filho do homem, ele fez o mundo pra gente, desfrutar do mundo, multiplicar sobre a terra, governar, sujeitar ela. Ele nos deu fôlego de vida. Ele nos deu livre-arbítrio de viver a vontade dele ou de viver a nossa vontade. E eu não tô falando que a nossa vontade é ruim. E quem aqui que não quer um carro novo, quer uma casa nova, quer viver, quer viajar, quer ter filho? Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor, ele sempre faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso que a nossa vontade precisa estar alinhada à vontade dele.
Boa noite, Jonathan. Que Deus abençoe. Bom descanso. Por isso que a nossa vontade precisa estar alinhada à vontade dele. Porque se a nossa vontade for diferente dele, é óbvio que a gente vai pedir e não vai acontecer. Porque a gente tá querendo pra gente não tá querendo para que o nome dele seja glorificado. E qual a lógica dele dar pra gente algo que não vai glorificar o nome dele? Que não vai exaltar o nome dele? Ele sabia que nós erraríamos. E ele não gosta que a gente erre. Mas ele sabe que a gente erra, que a gente é humano, que a gente é falho. O que a gente não pode fazer é adorar o pecado, é amar o pecado, é escolher o pecado. Mesmo sabendo que é errado a gente fazer. É isso que a gente não pode fazer. Tipo, ser cristão de aparência. Tá preocupado com o que os outros vão achar e não com o que Deus vai achar. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Só que lembra que ele nos deu livre-arbítrio? Se a gente pegando o gancho do que é pecado. Nossa, o que é pecado é uma pergunta muito boa pra gente fazer uma live, inclusive. Falando sobre o pecado. E a gente citou em várias vezes, mas a consequência do pecado, de descumprir a vontade do Senhor, de fazer o que é errado, de fazer o que é mal para os outros e mal para si também, porque quando a gente comete o mal pra gente, fisicamente, por exemplo, suicídio. Tem que cuidar com o que eu falo, porque às vezes o TikTok dá uns bugs. Por exemplo, suicídio. Eu vou estar tentando tirar a minha própria vida. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tô cometendo um mal, tô cometendo um pecado, tô cometendo uma injustiça contra eu mesma. Na lei dos homens eu tenho uma penalidade. Toda decisão tem sanção. Mas espiritualmente eu não vou ter penalidade? Se eu sou corpo, mente e espírito? O mundo espiritual, gente, como diz meu esposo, ele é mais real do que o mundo material. A gente não vê com olhos humanos assim, ó, normalzinho. A gente vê com olhos espirituais. Por isso que a gente precisa pedir que o Senhor nos traga discernimento, nos dê sabedoria, para que a gente abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente entenda. Ó, a gente já falou sobre oração numa live. A gente passou uma live falando sobre oração, uma live bônus. Eu acho que até tá na rede vizinha. Que algumas lives daqui eu tô conseguindo lançar lá na rede vizinha, lá na vermelhinha. E aí você pode acompanhar a questão da oração que a gente conversou. Tem algumas orações que ele nem escuta, sabia? Tipo, quando a gente não perdoa, quando a gente tá... Que nem a gente leu ali em segunda... Segundo o quê? Que a gente leu hoje? Segunda Tessalonicenses? Alguém me recorda aí, por favor? Tá na capa. Quando a gente tá cometendo... Não é Tessalonicenses. Porque depois de Tessalonicenses. Timóteo. Segundo é Timóteo. Quando a gente tá cometendo algumas coisas... pela aparência, a gente tá fazendo errado. Quando a gente tá fazendo algumas coisas pela carne, a gente tá errado, a gente tá em pecado. Por quê? Porque a gente tá fazendo pela carne, a gente tá fazendo pelo momento. Ele sabe, Davi. Ele sabe quando a gente erra, quando a gente acerta. Ele sabe de todas as coisas, lembra? Só que ele não vai interferir nas nossas escolhas. Não sei se você pegou o meu testemunho de quando eu morei na montanha. Pra quem não sabe, pra quem chegou agora, né? Pra quem não me acompanha há um tempo, eu morei uma época no pé de um morro. Eu morei num refúgio de montanha na Serra da Baitaca, no Paraná. Então, tinha floresta, a Mata Atlântica de quintal de casa. E um dia, ou melhor, uma noite, eu quis ter uma experiência diferente. Eu falei assim, eu vou subir o morro e vou ver o nascer do sol sozinha. Eu nunca tinha feito isso. E o Senhor permitiu que eu subisse. Quando eu tava subindo, muitas coisas aconteceram. Eu ouvi passos e eu não via ninguém. Eu ouvia barulho e eu não via ninguém. E eu sempre falei que eu não queria ver, né? Falei assim, Senhor, se for pra eu ver, o Senhor me capacita. Porque eu não sei se eu tenho capacidade pra ver, não.
E aí o Senhor me falou: filha, nem toda permissão é bênção. Então o Senhor, ele permite a gente tomar algumas atitudes, ter algumas escolhas, mas ele não abençoa todas as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas são as nossas, né? É pela força do nosso braço. É porque ele nos deu o livre-arbítrio, então a gente escolhe o que a gente quer viver. A gente quer viver a nossa vontade, a dele. E ele permite a gente passar por algumas coisas para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Porque se a gente não evoluir, para que a gente está aqui? Se a gente não transbordar dos dons, dos talentos que a gente recebeu dele na vida das outras pessoas, se a gente não serve para servir, desculpa, mas a gente não serve para nada. Ele abençoa as escolhas que estão alinhadas ao nosso propósito, ao nosso chamado, ao que a gente veio fazer aqui. De verdade. E aí é de cada um, porque todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito. Você não veio pro mundo à toa. Alguma coisa você veio fazer aqui. E o que você veio fazer aqui? Você vai descobrir quando você encontrar essa verdadeira essência. Quando você descobrir quem verdadeiramente você é. E aí eu digo que você se torna imparável no Senhor. Porque ele vai te trazer discernimento, ele vai te trazer sabedoria. Eu não creio que a gente só veio para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu não creio. Creio que a gente veio para fazer isso também. Veio para envelhecer, para morrer. Mas eu creio que a gente veio para mais. Se a gente é espiritual tendo uma experiência terrena, qual é o propósito da gente estar aqui e só passar por aqui? Sem contribuir? Eu creio que quem veio para fazer isso, quem veio para fazer só isso, não sabe quem é. Não sabe o poder que tem no mundo espiritual. Aí, a pessoa ainda está presa a crenças mentais, ao que o inimigo fala, que a sociedade impõe, e não ao que o Senhor tem planejado, e não ao verdadeiro chamado de Deus. E como que a gente rompe essas crenças mentais? Como que a gente quebra isso e vive o chamado de Deus? No link da minha bio, gente, tem um livro que auxilia vocês a fazer isso, que eu escrevi depois de um monte de BO que eu passei, que o Senhor foi me mostrando como eu conseguia fazer isso. Então eu escrevi um livro para auxiliar vocês também. Então o link tá no livro da bio. É um cafezinho, tá, gente? Rapidinho. Quer dizer, não é tão rapidinho, porque tem umas perguntas que vai te fazer pensar, que vai te ajudar a trazer clareza. Tá bom? Amém, gente? Morte. Então, a Bíblia, ela traz algumas premissas, né? Algumas ideias de como é depois da morte, de para onde a gente vai. E aí varia de acordo de para onde a gente vai. Se a gente vai voltar para casa, se a gente vai andar no céu de ouro, se a gente vai ficar queimando no fogo do inferno. Aí depende de cada um, porque lembramos a salvação individual. E aí vai de cada um. Se você crê, se você não crê. Eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor que falava assim, ele parafraseou, né? A pessoa chegou no inferno, encontrou Satanás lá, e ele falou: você aqui? Você existe? E aí ele fala assim: senta ali naquela cadeira que eu já... Senta ali que eu já vou te atender. Ele falou: mas eu não acreditava em você. Não tem problema, fé é uma exigência da concorrência. Fé é uma exigência da concorrência. Então, para você salvo, você precisa ter fé. É uma exigência do Senhor. Satanás não pede isso, não. Se você tá em cima do muro, ele já tá faceiro com você. Senta ali naquela cadeira pegando fogo que eu já vou te atender. Acho que eu nunca esqueci, gente, porque ele trazia, né, na forma de comédia. Mas eu nunca esqueci. O pessoal do suporte tá aqui, isso aí. Se conseguir lançar o link do livro aqui. Por quê, gente? Porque a fé é justamente isso. A gente crê nas coisas mesmo sem ver. Como que eu creio que eu vou ser salva? Como que eu creio que eu vou pro céu? Que eu vou encontrar o Senhor? Mesmo se ninguém nunca ter voltado de lá e me contado como que é. Se eu tenho, olha só, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu entendo, eu discerno, essa palavra existe? Eu tenho discernimento
da palavra, eu consigo ter a sabedoria e não o conhecimento, que são coisas distintas, sabedoria e conhecimento. O conhecimento a gente busca, né? A gente, ser humano, vai na Terra, a gente busca conhecimento terreno, e a sabedoria é o Senhor que dá. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu consigo entender a palavra de uma forma que o inimigo não entende. Por quê? Porque conhecer a palavra por conhecer, gente, Satanás conhece, ele tentou Jesus com a palavra no deserto. Agora, discernir, entender de verdade, só quem tem o Espírito Santo. E aí, se você não entende, se você vai ler e parece que tá falando, sei lá, grego e você não fala grego, você tá falando um idioma que você não sabe falar, você precisa pedir para Deus discernimento. Você precisa pedir para Deus sabedoria. Por isso que eu sempre peço antes das lives para que o Senhor traga sabedoria, para que eu possa entender o que Ele quer falar através daquela palavra, para que Ele traga discernimento, para que não seja só eu e seja Ele através da minha vida, para que seja uma sementinha lançada em solo fértil no coração de cada um de vocês, na mente de cada um de vocês. Para quê? Para que vocês possam pensar, eu não entendi agora, Esté, mas que mais tarde, quando vocês forem dormir ou amanhã, essa palavra fique, vocês possam entender, vocês possam discernir, possa fazer sentido, sabe? É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele traz essa sabedoria, esse discernimento. E aí não é na força do nosso braço, gente. Não é a gente lendo 5.000 vezes que vai resolver. Não é a gente sendo formado em teologia, buscando a etimologia da palavra, que a gente vai descobrir o que é. Buscando historicamente qual que é o significado de tal palavra no grego, no romano, no hebraico. Não é isso. É um discernimento que só o Espírito Santo traz. É uma sabedoria divina, não é um conhecimento terreno. E se nós, seres humanos que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o Senhor que está no céu. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você permitir, eu entrarei e farei morada. Então que você se permita, que você abra a casa, que você permita a entrada do Espírito Santo. O discernimento, a sabedoria, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a paciência. Que não seja a gente, que seja o Espírito Santo, que seja o Senhor através da nossa vida. Amém, gente? Você acha que alguém... Sem sombra de dúvidas, Igor. Sem sombra de dúvidas. Todo aquele que tem fé, e se tiver desfé, como um grão de mostarda, a montanha se moverá. Fala o Senhor. Se a gente for ler lá em Atos 2, por exemplo, muitas pessoas receberão o batismo do Espírito Santo simultaneamente. Lá, depois do Pentecostes, lembra que o Senhor morreu, ele ressuscitou, ficou um tempo na terra antes de nos deixar. E quando ele foi, ele mandou o Consolador, ele mandou o Espírito Santo para não deixar a gente sozinho. Então sim, gente, é possível ter o Espírito Santo. Todo aquele que bate, se abrirá, todo aquele que busca, encontrará. Amém? Alguém tem algum pedido em específico? Oi, Verbenils, boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe. Filipenses 4:4. Vamos para Filipenses então, antes da gente encerrar. Hoje a gente leu 2 Timóteo 3, tá? 2 Timóteo 3. Aí o verso base, pra gente falar de cristão de aparência, foi o 5, tá? Foi o versículo 5. Mas a gente falou sobre um montão de coisa. Comenta aqui quem chegou agora, gente. Quem tá chegando agora, se é a primeira vez que vocês vêm na minha live. Se vocês estão aqui toda segunda, quarta e sexta, que a gente tem live aqui segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, horário de Brasília, às 20, a gente tem live aqui. Diego, shalom, que Deus abençoe, bem-vindo. Não vi a hora que você chegou. Chegou agora? E
A gente tem live toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. No domingo tem eu e meu esposo, a gente faz live junto para falar sobre relacionamento, casamento, tirar dúvida de vocês. A gente faz um bate-papo bem legal no domingo. A gente tem a live de terça para falar sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. Então a gente conversa na terça-feira um pouquinho nesse sentido, sobre consultoria, mentoria, o ecossistema, como que você pode se tornar imparável com a gente conversa na terça-feira, tá bom? E aí, a gente tem um live bônus, então, se vocês me pedirem muito um tema, eu gostei muito da pergunta do pecado. O que é pecado? E aí, a gente conversa, faz uma live bônus na semana, tá bom? Amanhã é feriado. Nem sabia que amanhã era feriado. O Bereiro Diego trouxe assim, ó. Que bom, amém. Amém, Diego. Que seja bênção, que a gente seja usado. Lembra? Ó, alguém falou que pediu um negócio para Deus e não recebia. Eu já falei, a gente não pede, às vezes, a gente não recebe, às vezes, o que o Senhor pede, o que a gente pede pro Senhor. Eita! A gente não recebe o que a gente pede pro Senhor porque a gente pede mal, a gente pede pra gente. Eu pedi um relacionamento que não fosse só pra mim. E graças a Deus tem sido bênção na vida de muita gente. E foi esse o meu pedido. Amém? Filipenses 4:4. Deixa eu catar. Obrigada, suporte. Salmo 51. Bora lá depois. Há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para a única esperança. Tem mais um trechinho aí, suporte, se puder mandar, mas já vou pegar o gancho e já vou falar. Isso aí, era isso que eu imaginei. Fala sobre a unidade do Senhor, sobre a unidade de Deus. Quando a gente fala que a gente não pode ser cristão de aparência, a gente precisa verdadeiramente viver em espírito, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, ó, há um só corpo e um só espírito. Quando a gente decide morrer para o mundo, ser uma nova criatura, nós nos unimos ao Senhor. A gente deixa de viver as coisas do mundo, deixa de viver as coisas da carne, na força do nosso braço, e a gente vive o que o Senhor tem planejado pra gente. A gente vive a vontade dele, que é infinitamente maior e melhor que a nossa, né? O Senhor faz sempre infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí, o que a gente leu hoje, lá em 2 Timóteo 3, falava sobre ser um tempo de decisão. Então, o Senhor, ele tá chamando a gente para que a gente seja um só corpo e um só espírito. Para que a gente não seja cristão de aparência, para que a gente não seja os quase 15 itens que eu li ali, dos homens que serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemadores, rebelde com o pai, ingrato, iníquo, sem afeto, incapaz de perdoar, mentiroso, sem controle, cruel, inimigo do bem, traidores, impulsivos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que do Senhor, do que de Deus. Essas pessoas, gente, mantêm a aparência de piedade. Mantém. De cara, assim, mantém. Só que negam o poder que ela tem. Negam o próprio Espírito do Senhor. Então, a palavra diz que é pra gente se afastar dessas pessoas. Que é pra gente se afastar. Se você tem sido um cristão de aparência, pelo amor de Santo Cristo, ainda dá tempo. Dá tempo de se arrepender, de deixar de ser cristão de aparência e de frutificar. Ser uma árvore bonita por fora e dar fruto. Porque o Senhor não está preocupado com a aparência. Ele está preocupado com o nosso coração, com os frutos que a gente pode produzir. E se a gente está andando, está próximo dessas pessoas, se você está próximo dessas pessoas, afaste-se. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Se a gente anda perto dessas pessoas, elas introduzem nas nossas casas e acabam cativando o pecado. Acabam carregando o pecado para a nossa vida. Então a gente dá brecha e o inimigo ele é invasivo, a gente não pode. A gente precisa orar e vigiar constantemente. Por isso que a gente precisa estar em unidade com o Senhor. Ser uma unidade em corpo e em espírito com Deus. Amém, gente?
quase 2 horinhas de live. Recados dados, gente. Alguém tem algum pedido em específico para nós orarmos? E a gente encerra a live de hoje. A gente se vê sexta-feira de noite ou amanhã de manhã. Eu esqueci de avisar. A gente tem devocional também, tá? A gente tem devocional a partir das 7, 7h15, de segunda a sexta. Então, todos os horários, gente, são horários de Brasília. Tem bastante gente de outros fusos que me acompanha. Então, o horário de Brasília, a partir de umas 7, 7h15, a gente começa a conversar, começa a orar junto. E a gente fica um tempinho aqui falando sobre a palavra do Senhor, entregando o nosso dia para Ele. Porque primeiro a gente precisa buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, de manhã, de segunda a sexta, a gente tem devocional. Segunda, quarta e sexta, lives fixas aqui no perfil, às 8 da noite, às 20 horas. E no domingo, eu e meu esposo, às 21, tá bom? Às 9 da noite. E aí, a gente tem uma live bônus também durante a semana, além da live de terça, que eu lembrei agora. Que na live de terça, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. A gente traz um pouquinho mais sobre desenvolvimento pessoal, mindset, ideia, como que a gente cresce pessoal, emocional, empresarialmente falando, porque a gente precisa ter a balança, né? A gente não pode só alimentar um lado, a gente precisa crescer, e o Senhor quer que a gente multiplique os nossos dons, os nossos talentos, e para isso a gente precisa se desenvolver como pessoa, a gente precisa aprimorar, se conectar com pessoas que têm um determinado conhecimento que a gente não tem. Então, para isso a gente conversa um pouquinho mais aqui na terça, fala sobre as consultorias, mentorias, todo o ecossistema que a gente tem dentro da empresa. Quem quiser fazer parte, entender um pouquinho mais, conhecer, ser imparável, se juntar à comunidade, só tá na live de terça também, tá bom, gente? Recados dados agora, acredito que eu tenha dado todos os recados. Ai, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela live de hoje, obrigada por cada alma, por cada pessoa que tá aqui, por cada pessoa que passou por aqui, que o Senhor possa frutificar, possa fazer com que essa semente que foi lançada através da minha vida possa vir dar fruto 30, 60, 100 por um, que o Senhor possa trazer discernimento, possa trazer sabedoria, para que eu e para que cada pessoa que está aqui comigo nessa oração possa não ser um cristão de aparência, possa ser um cristão que verdadeiramente viva o Evangelho, que se afaste da roda dos escarnecedores, que não sente nas mesas erradas, que tenha o discernimento do Espírito, de que porta entrar, de qual porta não se deve entrar, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, que a gente não force porta, que a gente não force amizade, que a gente possa ter essa clareza e que o Senhor possa fazer essa limpeza na nossa vida, para a gente poder viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra, como já é no céu. Amém? Deixa seu amém aqui, se você concorda comigo. Amém. Gente, uma excelente noite, que cada um de vocês tenha um excelente descanso, que Papai do Céu possa abençoar, trazer sonho, trazer discernimento de sonho. E aí amanhã a gente se encontra de novo de manhã, na nossa live de devocional, ou então sexta-feira, de noite, tá bom? Se organiza, não perde nenhuma live. Se você não me segue ainda, já me segue, que aí você me ajuda a chegar em mais almas e você pode ser uma das pessoas premiadas com o livro que tá no link da bio, tá bom? Um beijo, gente, e até ou amanhã ou sexta-feira, tá bom?